Então, pessoal, vamos lá dar início agora à nossa aula de revisão de noções básicas de eletricidade, para que quando a gente entre na norma técnica de instalações elétricas e nos projetos de instalações residenciais, a gente tenha todos os conceitos básicos necessários para o bom entendimento de tudo que a gente vai tratar lá, tá bom? Durante as nossas aulas em sala de aula, e também no grupo de WhatsApp que a gente tem da disciplina, eu passei para vocês esses vídeos do Viagem na Eletricidade. Durante essa aula de revisão, eu também vou inserir alguns vídeos, alguns trechos desses vídeos ao longo da aula, tá bom? Então, quem ainda não conhece essa série de curtas, né, de vídeos curtos, são 26 episódios de 5 minutos cada um, que você pode encontrar no YouTube como uma lista de episódios ou então um vídeo completo de 1 hora e alguma coisa, onde eles estão todos dispostos em ordem como se fosse um filme, tá? Vale muito a pena, fica aí a dica para quem ainda não conhece nem viu nada aí desses vídeos do Viagem na Eletricidade. E para a gente começar a nossa revisão, a gente precisa falar primeiramente dos materiais que nós utilizamos para condução de eletricidade, né? Nós temos dois tipos de materiais, que são os condutores e os isolantes, e nós usamos os dois juntos, né? A gente tem um fio condutor e ao redor dele a gente tem uma capa isolante para que a gente não perca a eletricidade. O comportamento elétrico dos materiais se deve à estrutura e propriedades elétricas dos átomos, que são formados por três tipos de partícula: os prótons, que possuem carga positiva, os nêutrons, que não possuem carga, e os elétrons, que possuem carga negativa. Os prótons e os nêutrons se encontram juntos no núcleo do átomo, enquanto os elétrons orbitam ao redor desse núcleo. Quando os átomos de um material condutor, como por exemplo o cobre, se unem para formar um sólido, alguns dos elétrons mais afastados do núcleo saltam para a camada ou banda de condução e se tornam livres para vagar pelo material, deixando para trás átomos positivamente carregados ou íons positivos. Esses elétrons móveis recebem o nome de elétrons de condução. Então, quando a gente fala do fenômeno eletricidade, nós estamos falando de uma movimentação desses elétrons de condução que vão sendo empurrados de um átomo para outro. Na verdade, eles vão sendo empurrados de um íon para outro, sempre buscando o equilíbrio. Os materiais podem ser classificados de acordo com a facilidade com a qual as cargas elétricas se movem no seu interior. Essa facilidade é devida às características das camadas eletrônicas do átomo. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho os nossos três conceitos mais importantes para a eletricidade dentro das camadas atômicas. Nós vamos ter a banda de valência, que é a última camada do átomo a ser preenchido por elétrons, e aí vai depender do átomo. Tem átomos que vão ter a camada de valência em M, outros que vão ter a camada de valência em O, e assim por diante. A banda de condução, que é a faixa onde, sob a ação de um campo elétrico, se forma a corrente elétrica, e essa banda de condução também vai depender do átomo, né, da camada, da banda de valência onde ele está também. E a banda proibida, que é o espaço que separa a banda de valência da banda de condução. Essa banda proibida seria esse espaço que o elétron teria que saltar. Então, o que é que acontece aqui? Cada camada dessas vai ter uma superfície equipotencial, conceito que a gente vai já revisar também. E de uma para outra, nós teríamos aí uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela é a quantidade de energia necessária para que o átomo saia de uma camada para outra, tá? Então, se o átomo estiver na banda de valência dele, que é em O, e receber energia suficiente, ele pode acabar saltando para a próxima banda, que seria a banda P, e nesse caso ela se comportaria como a banda de condução para esse átomo. Quando a gente fala de condutores isolantes, basicamente a gente está falando desse gap, dessa distância, dessa diferença de potencial que o átomo vai precisar superar para sair de uma banda de valência para uma banda de condução, tá? Então, para os isolantes, essa banda proibida ela vai ser muito grande.
então ele vai precisar de muita energia. Já para os condutores, a gente vai ter uma sobreposição de bandas, ou seja, a quantidade de energia para que o elétron saia da sua camada de condução, da sua camada de valência e passe para uma camada de condução é praticamente nula e em alguns casos pode até ser negativa, ou seja, tem alguns elementos que eles vão normalmente querer perder elétrons, digamos assim. E nós temos também um outro tipo de material, que é o semicondutor. O semicondutor ele tem uma banda proibida que ela é pequena. Então, dependendo de algumas variações, como temperatura e pressão, nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho dessa banda proibida do supercondutor e assim nós podemos transformá-lo em um isolante ou em um condutor. Então, já falamos sobre materiais isolantes, sobre materiais condutores e sobre materiais semicondutores. Vamos falar agora sobre carga elétrica. A maioria dos objetos contém quantidades iguais de dois tipos de cargas, as cargas positivas e as cargas negativas. Nessa situação, o objeto se encontra eletricamente neutro. Só que para a gente ter geração de eletricidade, a gente precisa justamente da diferença dessas cargas. Então a gente vai ter que ter íons, a gente vai ter que remover algum elétron desses átomos para que a gente possa ter esse fluxo de elétrons, essa movimentação de elétrons que a gente chama de corrente elétrica, tá bom? Então, caso as quantidades sejam diferentes, o objeto se encontra eletricamente carregado. Cargas elétricas são transmitidas através do contato. O atrito pode ser utilizado para induzir ou acelerar a transferência. Então, quando friccionamos um bastão de vidro com um pedaço de seda, o bastão fica positivamente carregado, enquanto o pedaço de seda fica negativamente carregado. Pelo princípio de conservação da carga elétrica, se o bastão de vidro está carregado, digamos, com 5 coulomb, o o paninho de seda tem que estar com essa mesma carga, só que negativa. Um corpo carregado pode manter sua carga se for eletricamente isolado, evitando contato com outras superfícies condutoras. No caso do nosso experimento, do bastão de vidro e do paninho de seda, a gente pode isolar o bastão de vidro se a gente pendurar ele por uma linhazinha fina que tenha uma área muito pequena aí onde ele não possa transmitir carga através dela. Um objeto eletricamente carregado interage exercendo uma força eletrostática sobre outros objetos. Dois objetos de mesma carga tendem a se repelir devido a uma força de repulsão, enquanto dois objetos de cargas opostas tendem a se atrair devido a uma força de atração. A força eletrostática pode ser encontrada através da lei de Coulomb, enunciada em homenagem a Charles Augustin de Coulomb, que a propôs em 1785 com base em experimentos de laboratório. Essa fórmula é muito parecida e tem alguma relação com a fórmula da força gravitacional, onde o K seria uma constante elétrica parecida com a constante gravitacional G, Q1 e Q2 são as cargas elétricas medidas em Coulomb, parecido com massa 1 e massa 2 do sistema da fórmula gravitacional, e a distância continua sendo a mesma grandeza. A unidade de carga do SI é o coulomb, definido a partir da unidade do SI para a corrente elétrica, o ampere, né, que é dado como dQ sobre dt, a corrente. Então, quando a gente isola, nós podemos dizer que 1 coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Vamos falar agora um pouquinho sobre energia potencial. A força elétrica ela é conservativa e, portanto, é possível associar a ela uma energia potencial elétrica. Associamos uma energia potencial a uma força para que seja possível aplicar o princípio de conservação da energia mecânica a sistemas fechados que envolvem essa força. Se a configuração do sistema muda de um estado inicial para um estado final, a força eletrostática exerce um trabalho sobre as partículas. Esse trabalho ele vai ser dado por potencial final menos potencial inicial, ou seja, ele é dado como o contrário da energia potencial. A unidade de potencial no SI é o Joule por Coulomb ou Volt.
Quando uma partícula gera uma energia potencial, ela gera energia, né, ela cria ao redor dela um campo elétrico que, dependendo do local onde você está desse campo elétrico, você vai ter uma influência maior ou menor dessa carga. No entanto, a energia potencial por unidade de carga, ela não depende da carga Q da partícula e é uma característica apenas do campo elétrico na região do espaço que está sendo investigada. Essas superfícies aqui, esses anéis concêntricos, a gente chama de superfícies ou linhas equipotenciais. Isso quer dizer que, se eu selecionar um ponto bem aqui ou um ponto bem aqui e colocar um elétron, eles vão estar sujeitos à mesma energia potencial. A corrente elétrica, como eu já venho falando para vocês, né, nos slides anteriores dessa revisão, é um movimento ordenado de partículas carregadas. Para que exista uma corrente elétrica através de uma dada superfície, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas nessa superfície. Lembrando que, por definição, o fluxo deve ser ordenado, ou seja, ter um sentido definido, ir de um ponto A para um ponto B, que geralmente são os terminais de uma bateria. As partículas, elas devem possuir uma carga não neutra e, por mais que em alguns momentos a gente possa ver uma definição de elétron saindo de um polo positivo para um polo negativo, o que a gente tem, na verdade, é um movimento de elétrons e não um movimento de prótons, que é o que poderia dar a entender, já que está saindo ali do polo positivo, né? Então, o próton, ele não se mexe, ele fica fechadinho ali com o nêutron dentro do núcleo. Num circuito fechado, feito de material condutor, todos os pontos possuem o mesmo potencial, mesmo que haja excesso de cargas. Em superfície de mesmo potencial, nós não temos a geração de campo elétrico. Se o campo é zero, a força aplicada às cargas também é zero. E sem força elétrica, os elétrons não se movimentam, logo não há corrente. Se introduzirmos uma bateria nesse circuito, o potencial não será mais o mesmo em todos os pontos. Então, nós vamos ter uma diferença de potencial introduzida por essa bateria, o que vai gerar um campo elétrico, e as cargas submetidas a esse campo vão ser aceleradas por uma força que é igual à força eletromotriz, ao campo elétrico, vezes a carga, ou igual a massa vezes a aceleração, já que esse elétron, por mais pequena que seja essa massa, também vai ter massa e ele vai acabar se comportando aí de forma mecânica também. A aceleração, impressa pela força gerada pelo campo, provoca um movimento nas cargas e assim produz corrente elétrica. Analisando o fio por onde os elétrons se movem, podemos definir uma maneira de calcular a corrente elétrica. Se uma carga dQ passa por um plano hipotético, como o plano de corte AA, em um intervalo de tempo dt, a corrente nesse plano vai ser definida como I igual a dQ sobre dt. A corrente é a mesma em qualquer seção reta, tá? Então, independente se eu estou ali no ponto A, no ponto B, no ponto C, eu vou ter a mesma carga, porque a carga ela se conserva. É como se a gente tivesse aí um duto por onde a gente está passando esses elétrons e ele só tem um caminho a seguir. Ele não pode sumir elétrons no meio do caminho. Podemos determinar por integração a carga que passa pelo plano no intervalo de tempo de 0 a t. Então, essa carga vai ser a integral de dq, ou seja, vai ser a integral de I dt de 0 a t. A unidade de corrente no SI é o coulomb por segundo ou ampere, representado pelo símbolo A. Quando a gente tem um nó, um ponto de divisão de corrente, a gente vai ter sempre uma divisão proporcional às resistências que estão compondo esse novo segmento de fio, tá? As setas, nesse caso aqui, elas indicam o sentido da corrente, tá bom? E como a carga é uma grandeza conservativa, quando a gente divide uma carga I0, como aqui na figura A, em duas outras cargas, I1 e I2, nós podemos escrever a equação I0 é igual a I1 mais I2. E como eu já comentei com vocês, pela convenção, as setas desenhadas indicam o sentido em que partículas positivamente carregadas se moveriam.
No entanto, os elétrons em movimento estão negativamente carregados, tá bom? E por motivos históricos a gente continua mantendo essa mesma convenção. A seta da corrente é desenhada no sentido em que os portadores de carga positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Há dois tipos básicos de corrente ou tensão elétrica de aplicação generalizada: a corrente ou tensão contínua e a corrente ou tensão alternada, que a gente pode representar como uma curva senoidal. Na corrente alternada, os valores de tensão variam de um valor negativo mínimo a um valor positivo máximo em ciclos. Esse conjunto de valores positivos e negativos constituem o que chamamos de um ciclo, e na corrente de que dispomos em nossa casa ocorre 60 vezes em um segundo, ou seja, 60 ciclos por segundo ou 60 Hz. Isso quer dizer que a luz que está aqui nas nossas residências, ela apaga e acende cerca de 120 vezes em um segundo. Para completar o sentido dessa teoria de corrente alternada, a gente tem que entender mais algumas definições. O período, que é o tempo necessário à realização de um ciclo, e vai ser dado por essa equação, T de período, né, igual a 2π sobre ômega, onde esse ômega é expresso em radianos por segundo, e a frequência, que é o inverso do período. Tá? Então, a frequência simplesmente a gente vai calcular como 1 sobre T. Falando agora um pouquinho sobre resistência elétrica e resistividade, né? A resistência elétrica ela é a capacidade de um dispositivo de se opor à passagem de corrente elétrica. Nós medimos a resistência entre dois pontos de um condutor, aplicando uma diferença de potencial V entre esses pontos e medindo a corrente I resultante. Assim, a resistência R vai ser dada sempre por essa equação, R igual a V sobre I. A unidade de resistência no SI é o volt por ampere ou ohm. Um condutor cuja função em um circuito é introduzir uma resistência é chamado de resistor. Nos diagramas dos circuitos elétricos, um resistor é representado por esse símbolozinho aqui, que nada mais é do que um fio que foi dobrado várias vezes. Em cada dobra dessa, é como se os elétrons se concentrassem e tivessem uma certa dificuldade de passar, de seguir o fluxo. Nesses pontos, a gente vai ter, então, uma conversão de energia elétrica em energia térmica. A resistividade é a propriedade intrínseca do material de resistir à passagem do fluxo de corrente elétrica. A unidade de resistividade no SI vai ser o ohm vezes metro. E dá para a gente ver aqui nessa tabelinha ao lado que a gente tem a resistividade de diferentes materiais e que ela é influenciada pela temperatura. Então, pode ser que em determinada temperatura, um material que resiste mais a um nível ambiente acabe sendo menos resistente do que outro que resistiria menos a nível ambiente, tá? Então aí a gente tem que ver também, analisar qual seria a temperatura de operação dessas instalações onde a gente vai estar passando essa eletricidade. Também podemos falar de condutividade de um material, que é simplesmente o recíproco da resistividade. A unidade da condutividade no SI é o ohm metro recíproco, e essa unidade é às vezes chamada de mHo por metro, né? O mHo é como se fosse o ohm escrito ao contrário. Vou colocar agora para vocês um videozinho do Viagem da Eletricidade que fala um pouquinho sobre essa movimentação de cargas e essas resistências. Viagem na eletricidade. Entre menos e mais. Senhores conceituados em uma certa época descobriram a eletricidade. Eles tinham rodelas de metal e de pano molhadas em um ácido, que eles empilhavam umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então eles disseram: a eletricidade deve ser alguma coisa que sai por um fio e entra por outro. Então eles escreveram mais de um lado e menos do outro, e decidiram que a eletricidade ia do mais para o menos.
Mas tudo isso ao acaso. Para saber ao certo, seria preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças a nossas câmeras especiais, estamos habilitados para apresentar-lhes aqui alguns átomos que nos deram a honra de vir em nossos estúdios para nos explicar. Um átomo é, antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas mais. Em torno, vem girar cargas elétricas menos. São os elétrons. Quando existe a mesma quantidade de menos que de mais, as cargas elétricas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Mas os elétrons adoram passear. Então, assim que falta um elétron, há uma carga a mais que não é mais anulada. O átomo não é mais neutro. Ele se torna positivo. E quanto mais lhe falta elétrons, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo, claro, que é a de recuperar elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam ao acaso não são os que produzem eletricidade útil. Mas suponhamos que temos dois fios de cobre e entre os dois uma espécie de aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres. É o lado menos. E do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios aquilo que chamamos de diferença de potencial, de volts. Por que volts? Ah, sim, o senhor que tinha inventado a pilha elétrica se chamava Sr. Volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior se torna a diferença de potencial, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos certamente só terão uma vontade: recuperar os elétrons que estão no outro fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem, mas estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então os elétrons se precipitam, se pressionam, se empurram. Os átomos do filamento ficam atrapalhados. Esfrega, esquenta, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção. É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, então, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, isto é, um aparelho onde os elétrons passam produzindo energia. Lâmpada, radiador, motor elétrico, etc, etc. Mas se recuperamos energia de um lado, é preciso fornecer do outro lado, ao gerador. Nas pilhas, é energia química. Um ácido ataca um metal. Quando o ácido está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar a energia solar. Podemos também fazer girar um ímã diante de uma bobina. Aí é preciso energia mecânica. É um pouco desse modo, porém mais complicado, que é fabricada a eletricidade que chega na casa de vocês. Mas não tentem saber onde está o mais e onde está o menos. É uma corrente que muda de sentido o tempo todo, a corrente alternada. Mas voltaremos a falar disso. Continuando então, pessoal, né, conhecendo a resistividade de um material, a gente vai conseguir calcular a resistência de um dispositivo fabricado com esse material. Para um fio metálico, por exemplo, seja a área da seção reta, L, o comprimento, e V, a diferença de potencial entre as extremidades do fio, a resistividade vai ser dada por essa equação. Ρ é igual a V vezes A sobre I vezes L. Com V sobre I, como V sobre I é a resistência, a gente pode simplificar essa equação e dizer que R de resistência é igual ao Ρ vezes L sobre A. A resistividade de um material ela pode variar dependendo da temperatura
de uma maneira aproximadamente linear de acordo com essa equação ρ menos ρ0 igual a ρ0 vezes alfa T menos T0. Como eu até já tinha comentado antes com vocês, vai depender da temperatura de operação. Então, T0 é uma temperatura de referência e ρ0 é a resistividade a essa temperatura. Costuma-se escolher como referência T0 igual a 293 Kelvin, que é a temperatura ambiente, em um caso em que para o cobre o ρ0 seria 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de Ohm, tá? A resistência, a corrente e a diferença de potencial, elas se relacionam através dessa lei que foi formulada aí pelo Ohm, e a gente pode definir através de V igual a R vezes I, ou colocar nesse triângulozinho aqui, onde a gente pode sempre encontrar as outras duas grandezas, né? Então, se eu quiser conhecer a tensão, como é que eu vou fazer? Vai ser resistência vezes a corrente, né? Intensidade de corrente. Se eu quiser encontrar a intensidade de corrente, aí eu já vou ter tensão sobre resistência. E se eu quiser encontrar resistência, eu vou ter tensão sobre corrente, tá bom? Para executarmos qualquer movimento ou produzir calor, luz, radiação e etc., precisamos desprender energia. A energia aplicada por segundo em qualquer dessas atividades é chamada de potência. Em eletricidade, a potência é o produto da tensão pela corrente. Então, a gente vai calcular a potência como sendo V vezes I. Como V é igual a R vezes I, a gente também pode fazer uma outra adaptação e dizer que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Energia é a potência dissipada ou consumida ao longo do tempo. Então, vai ser basicamente W vezes S. Se o tempo considerado for de 1 hora, a energia é expressa em watts por hora. Como essa é uma unidade muito pequena, na prática a gente utiliza a potência em kilowatt, tá bom? O consumo de energia elétrica de uma residência é medido pela quantidade de quilowatt-hora consumido no mês. Aqui uns exercíciozinhos, né, que a gente fez em sala de aula. E vamos falar agora um pouquinho sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Mas antes disso, eu vou passar para vocês mais um videozinho do Viagem na Eletricidade, que fala sobre essa relação entre as grandezas elétricas. Viagem na Eletricidade. Os Três Mosqueteiros. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre dois fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta. No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor desprendendo energia. Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os dois fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts. Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos.
Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1500 mais 3000. Potência total, 5560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes. Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Os nossos senhores não conhecem o disjuntor. O nosso radiador esquenta por quê? Porque no interior, a corrente passa em um fio que tem uma certa resistência. Para a resistência dos receptores, precisamos de um quarto mosqueteiro, o ohm, que se escreve ômega. Obrigado, Sr. Ohm. Poderíamos medir esta resistência, mas também não precisamos, pois é calculada facilmente. Resistência em ohms igual a tensão em volts dividido pela intensidade em amperes. O seu radiador, que deixa passar uma corrente de 6,8 amperes, terá uma resistência de 32 ohms. Mas é realmente interessante saber disso? Sim, pois os fios que vão para o radiador também têm uma certa resistência. Se eles são finos demais, longos demais e estão em péssimo estado, terão a mesma resistência que o radiador e vão desprender o mesmo calor que este, o que será suficiente para fundir o isolante. Moral da história: fiquem atentos para não deixar passar amperes demais em seus fios. Então retenham os nomes dos seus 4 mosqueteiros: watt, ampere, ohm, volt, e se além do mais vocês retiverem sua fórmula, estarão quase diplomados em eletricidade. Voltando agora, para a gente falar mais sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a gente pode ver aqui nesse diagrama, bem simplificado, uma redução da energia elétrica durante a transmissão e distribuição. Ela é gerada em 13,8 kV, depois ela é elevada a 138 ou 230 kV, e aí ela vai sendo depois diminuída novamente, conforme ela vai sendo distribuída em várias subestações de 34,5 kV, de 13,8 kV, até chegar nas pequenas subestações que tem no nosso poste, né, nos postes de algumas empresas, de algumas escolas, de alguns locais onde precisa de mais energia e dali daquele poste vai ramificar para dentro das instalações residenciais. A matriz energética brasileira, segundo a ANEEL e a Absolar, em uma pesquisa feita em 2019, ela é praticamente quase toda renovável, digamos assim. Nós vamos ter aí 60,8% de hidráulica, né, de hidroelétricas, vamos ter 8,8% de eólica, 8,4% de biomassa, que são todas energias tidas como renováveis. Mas nós vamos ter também aí algumas outras energias, né, algumas outras fontes de energia que não são consideradas renováveis, como o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Nessa época, em 2019, a solar ainda não tinha entrado com tanto peso quanto é hoje. Hoje, esse número de 1,3% na energia solar fotovoltaica deve já ter aumentado bastante, principalmente porque aqui diz respeito à solar fotovoltaica centralizada, que é quando você tem uma grande usina de geração de energia solar.
ou, né, um grande parque de painéis solares, por exemplo, não levava em consideração ainda a geração distribuída que é a instalada nas residências das pessoas. A geração de energia hidroelétrica, que é a mais utilizada no Brasil, consiste em utilizar a energia mecânica da água armazenada para fazer girar os rotores das turbinas, nos quais estão acoplados no mesmo eixo os rotores dos geradores de eletricidade. Essas turbinas, elas são enormes, como a gente pode ver aqui nessa figura, tem um rapaz aqui, ó, dentro de uma seção interna da turbina, e aqui ao redor é onde está passando a água, certo? E aqui no meio a gente tem os eixos interligados, ok? Para que haja a possibilidade de aproveitamento hidrelétrico, duas condições têm que existir: água em abundância e um desnível entre a barragem e a casa de máquinas. É por isso que sempre que se vai construir uma nova hidrelétrica, se faz uma barragem com uma altura elevada e acaba inundando uma área muito grande de terra para que tenha essa água em abundância, essa quantidade necessária de água. Então, no Brasil a gente tem muitas hidrelétricas, mas dentre as principais nós podemos citar a usina de Itaipu, que tem uma capacidade instalada de 2.600 megawatts, a usina de Tucuruí com 8.000 megawatts, e aí a gente vai descendo aqui com outras usinas de menor capacidade, né, até chegar ali nas usinas de Paulo Afonso, na Bahia, que tem 462 megawatts cada uma. No Brasil, a gente também utiliza energia nuclear. As nossas usinas, elas ficam localizadas no estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá Angra 1, Angra 2. Angra 3 está em construção. Essa usina já deveria estar em atividade. Ela passou muito tempo parada e a construção foi retomada em 2022. Então, espero que até o final dessa década ela já esteja também em operação. Falando mais agora sobre energias renováveis, a gente tem a energia eólica, né, que vem aí da transformação de energia do movimento, que é a energia mecânica, do ar em energia elétrica. A energia solar também ela é de origem mecânica, né, digamos assim. Aí aqui a gente tem dois tipos de energia solar, duas formas de aproveitar a energia solar. Uma delas é através da utilização de um fluido de trabalho, que ele vai ficar concentrado numa caixa, e uma concentração de painéis, como se fosse uma antena parabólica, que vai fazer convergir os raios solares a um único ponto. Nesse ponto, que é onde está essa caixa, esse fluido de trabalho vai aquecer e por um sistema de diferença de pressão, porque quanto mais calor, mais pressão ele vai gerar, um sistema de diferença de pressão que a gente chama de sistema termosifão, esse fluido ele vai circular. Aí a gente coloca dentro desse caminho por onde ele vai circular uma forma de aproveitar esse fluido, como por exemplo uma turbina que pode ser aí alimentada por ele, né? Enquanto esse fluido passa, a turbina gira, semelhante ao que acontece lá nas turbinas enormes que a gente tem nas hidrelétricas. Uma outra fonte de energia renovável é a energia das marés, tá? Que também é uma conversão de movimento mecânico das ondas do mar em energia elétrica. Desse tipo de aproveitamento de energia, a gente vai ter um cristal piezoelétrico, que é o mesmo tipo de material que a gente utiliza para fazer o silício, né, que a gente utiliza para fazer os painéis fotovoltaicos, só que esse cristal ele tem uma pureza muito grande e ele normalmente é um cristal monocristalino de origem natural. Né? Não é muito usual você utilizar silício industrializado, digamos assim, para esse fim. Então ela vai mexer, subir e descer conforme as ondas sobem e descem, e esse cristal vai ficar raspando numa superfície que a cada passada, digamos assim, ele vai acabar gerando eletricidade. Temos também as energias renováveis de biomassa, que toda cidade grande principalmente, pode se aproveitar muito desse tipo de energia renovável, porque é gerada uma quantidade absurda de lixo todos os dias. Por exemplo, poda de árvores em uma cidade como Fortaleza são toneladas de material orgânico por dia.
O que é que a gente pode fazer com esse material orgânico? Muitas vezes isso é simplesmente feito um descarte em um aterro sanitário. Só que a longo prazo isso não é sustentável. E aí lá do aterro sanitário já tem gente que extrai, por exemplo, um gás metano também, né? Mas aí é uma outra forma de aproveitamento de energia. O que a gente pode fazer para não jogar no aterro sanitário é queimar isso em caldeiras. A gente pode pegar essa madeira, por exemplo, né, ou então outros materiais, como eu até comentei com vocês em sala de aula, que aqui no Ceará a gente produz muito caju, e a casca da castanha do caju ela é rica em LCC, que é o líquido da castanha de caju, e esse LCC ele é altamente calórico. Para vocês terem noção, ele tem 4 vezes mais potencial calorífico do que uma madeira que você extrai aí, digamos, um pinus da vida, tá? Então a gente faz briquettes, né, que são tijolinhos, ou então faz esses bloquinhos aqui, esses cilindrozinhos, como se fosse ração, né? Parece ração de animal de criação. E depois a gente joga isso dentro das caldeiras. Por que, que a gente faz isso primeiro? Para aumentar a área de contato e fazer com que ele queime mais rápido. Essas caldeiras vão trocar calor com fluidos que geralmente é água ou vapor, e depois eles podem ser utilizados para uma série de coisas, e uma delas é gerar uma turbina a vapor. E aqui a gente tem um resuminho, né, do que eu já falei em alguns slides anteriores, de como é feita a distribuição, né, a geração e a distribuição, transmissão e distribuição de energia elétrica. Primeiro, essa energia ela é gerada nas usinas, depois ela vai para uma subestação de elevação, onde a gente aumenta a tensão para diminuir o tamanho dos fios. Eu vou passar outro videozinho agora do Viagem na Eletricidade para vocês, que fala justamente sobre isso. Por que diminuir o tamanho dos fios, tá? E depois ela passa por outras estações, né, outras subestações, só que essas são de abaixamento aqui dessa tensão. A gente vai primeiro elevar a tensão para transportar, mas antes de consumir a gente tem que abaixar essa tensão. E aí a gente tem várias subestações de níveis diferentes, cada uma com uma finalidade diferente. Entre 25 e 100 kV vão atender a indústria pesada, entre 5 volts e 25 a indústria de médio porte, né, e os setores comerciais. E as subestações entre 120 e 240 volts vão atender ao consumidor final, digamos assim, vão atender às residências e condomínios, tá bom? Então vamos lá ver um videozinho do Viagem na Eletricidade sobre esse assunto. Viagem na Eletricidade. Volts para ir mais longe. O último episódio de nossa viagem na eletricidade levou-nos a esta charmosa cidade, Eletrópolis, 300 casas. Suponhamos que se queira alimentá-la em 220 volts trifásica. Isso fará 100 casas por fase. Cada casa terá necessidade em média de uma potência de 5 kW. Nesse caso, 500 kW por fio de fase. Fácil. Suponhamos ainda que a 10 quilômetros haja uma usina elétrica que produz 220 volts. Pois bem, só nos resta colocar fios entre os dois. Mas de que grossura? É preciso saber, isso é importante. E eis os nossos especialistas em teoria elétrica, senhores Watt, Volta, Ohm e Ampere, que nos ajudarão. Primeiro, a corrente que passará será de quantos amperes em cada fio? O ampere nós já conhecemos, é a potência em watts dividida pela tensão em volts. Então, 500 kW, isto é, 500 mil watts divididos por 220 volts igual a 2.300 amperes, não é pouca coisa. E se fizéssemos passar todos esses amperes por fios pequenos demais, eles começariam a esquentar, provocaria calor que desapareceria no ar. E dos 500 kW que saem da usina, só restaria talvez 300 para Eletrópolis, mas não seria interessante, salvo talvez para os pássaros.
Certo, perdas de linha sempre há. Mas, como somos econômicos, não queremos que haja mais de 6%. Senhor Ohm, por favor, diga-nos qual deve ser o diâmetro dos fios para fazer passar 2.300 amperes sobre 10 quilômetros em 220 volts sem que esquente demais. Diâmetro dos fios, igual a 15 centímetros. Não, o senhor Ohm não se enganou. É esse o diâmetro dos fios que seria preciso para transportar os nossos 500 kW sob uma tensão de 220 volts. Então, tudo está perdido? Não. Retomemos nossa fórmula. Sem tocar na potência, dupliquemos os volts. Os amperes diminuem de metade e, com 20.000 volts, dá apenas 25 amperes. Vocês podem fazer o cálculo. Ora, 25 amperes, como nos disse o Sr. Ohm, passam facilmente nos fios de 3 milímetros de diâmetro. É bem mais razoável para fios elétricos. Aí você diz, mas também eu não vou ligar a minha TV em 20.000 volts. Ela foi prevista para 220. É quando entra em cena um utensílio que vocês conhecem bem, o transformador. O princípio do transformador, senhores, por favor. Bom, pegue uma peça de ferro, faça passar os 20.000 volts dentro de uma bobina de 20.000 voltas. Pois bem, uma bobina de 220 voltas sobre a mesma peça dará 220 volts. Simplíssimo. Um transformador permite, então, a diminuição dos volts ou, ao contrário, o aumento dos mesmos quando temos grandes potências a transportar. Mas Eletrópolis e a sua pequena usina era uma brincadeira. Na prática, uma usina elétrica pode debitar até 1 milhão de quilowatts, geralmente com uma tensão de 20.000 volts. Um primeiro transformador eleva a tensão até 400.000 volts. Esta rede de altíssima tensão, na qual outras centrais podem se juntar, permite transportar grandes potências em centenas e centenas de quilômetros. Para alimentar uma região, um transformador leva essa tensão para 63.000 volts. Depois passa para 20.000 volts até a nossa cidade, onde um último transformador entrega a baixa tensão que todos nós conhecemos. É este o princípio da distribuição elétrica. Mas antes de terminar, um obrigado aos nossos especialistas que esperamos rever em breve nas nossas telas. Retomando aqui, pessoal, só para a gente finalizar, né? As tensões mais usuais em corrente alternada nas linhas de transmissão são 69, 138, 230, 400 e 500 kV, e a partir de 500 kV, somente um estudo econômico poderá decidir se deve ser usada uma tensão alternada ou contínua, como é o caso da linha de transmissão de Itaipu, que é mais ou menos aí 600 kV e é transmitida em corrente contínua, justamente para que seja evitado algumas perdas que ela pode ter aí na transmissão dessa energia. Já falamos sobre isso aqui também. E aqui, né, a arte de cortar os fios em 4. A parte final de um sistema elétrico é a subestação abaixadora para a baixa tensão, ou seja, a tensão de utilização 380 220, 220 127 se for um sistema trifásico e 220 110 se for um sistema monofásico, tá bom? No Brasil, as cidades onde a tensão fase neutro é de 220 volts, né, Brasília, Recife, etc., e outras cidades mais ao sul, que essa tensão é de 120 volts, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou até mesmo 115 volts, que é o caso de São Paulo. Só para a gente finalizar mesmo esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês mais um videozinho da viagem na eletricidade, que é esse que eu acabei até de citar o nome, né, que é a arte de dividir os fios em 4, porque é que a gente divide os fios em 4 e a diferença entre as ligações de corrente contínua e corrente alternada. Viagem na eletricidade.
A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Essa imagem, pessoal, resume bastante o que foi visto agora no vídeo, né? Ali tem 4
fios, um fase 1, fase 2, fase 3 e um neutro, e aqui embaixo a gente tem o esquema de ligação, para monofásico, bifásico e trifásico. Então é isso, pessoal, encerramos agora a nossa primeira revisão, tá. Eu vou gravar a segunda aula sobre, circuitos elétricos e vou passar para vocês também, o vídeo para que vocês possam assistir e rever esses conteúdos aí com mais calma, tá bom? Então é isso, até a próxima e um forte abraço a todos.